mas que é o assunto da semana, né? Como vocês avaliam a polêmica cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal? Da Atena agiu certo ou agiu errado? A excessiva permissividade da justiça eleitoral e dos moderadores de debate em geral favorece essa estratégia que é utilizada pelo Pablo Marçal e, como vimos, também pelo MBL de uma forma geral? Quem começa respondendo é o José Genuíno. Olha, Victor, violência em campanha eleitoral nós tivemos em 2022 com 3 assassinatos. Aliás, um dos assassinos acabou recebendo o prêmio de tornozeleira para ir para casa, na cidade de Foz do Iguaçu. Teve no Mato Grosso e teve no interior do Ceará. A justiça eleitoral está omissa diante das violentas agressões no processo de disputa eleitoral. Esta figura que provoca esse lamaçal, ele está levando a política para o fundo do poço, do que há de pior em relação a estimular a brutalidade, a espetacularização, uma fúria destrutiva, a mistura entre o que é legal do que é ilegal. Ele está transformando a política num entretenimento, num espetáculo, numa coisa que aquela parte da sociedade que não acredita na possibilidade de mudança acaba batendo palma. É a desgraça social, política, cultural e ideológica que se identifica com esse espetáculo. E eu acho que a cadeirada foi o fundo dessa situação, que é um alerta, porque, veja bem, o que o Lamaçal está fazendo nessa campanha eleitoral em São Paulo, ele quer criar uma regra para as próximas disputas. Como disse o historiador César Rocha, ele diz, imagine amanhã ter vereador, ter deputado, ter presidente, ter governador, com essa visão do negacionismo político, com essa visão de transformar a política nesse espetáculo degradante. E eu acho que o pano de fundo da cadeirada foi exatamente as provocações que ele foi fazendo. A justiça não tomou posição, os mediadores achavam aquilo interessante porque dava audiência. Aliás, cabe perguntar, a condição para participar do debate é ter representação na Câmara. O partido dele não tem representação na Câmara suficiente. Por que ele participa dos debates? Veja bem, agora, da audiência, o espetáculo, foi assim que fizeram com o Bolsonaro quando ele era ridicularizado espetacularmente por certos programas de televisão, acabaram promovendo. Portanto, nós estamos diante de uma questão perigosíssima. Agora, a solução não é uma ação individual daquele que perde a cabeça, como é a atitude da Atena. A ação tem que ser política, tem que ser no sentido da luta política. A ação não é individual, a ação é de debate de ideias, debate de projeto, de isolamento desse tipo de atitude e de cobrar dos poderes públicos uma outra ação. E da própria mídia que promove os debates, ela tem que ser chamada à responsabilidade, porque a mídia aberta já fez grandes debates com grandes figuras da direita e da esquerda, e era um momento rico da democracia parlamentar liberal. E hoje está na degradação, porque a democracia liberal perdeu qualquer utilidade para o modelo neoliberal de exploração, de superexploração. Obrigado, Genuíno. Suzana Botar. Gente, assim, se é certo ou não você tacar uma cadeira numa pessoa no debate, é óbvio que ser certo não é, né? Mas, assim, a outra pergunta é, mereceu? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Eu, pessoalmente, eu me diverti horrores, eu vi todos os memes, assim, eu achei o máximo. Sabe, eu acho que o Hugo falou uma coisa muito clara aqui ontem no debate. Foi uma espécie de catarse que as pessoas tiveram, porque ninguém estava aguentando mais ver aquele cara causando, falando atrocidade, atacando todo mundo, xingando todo mundo e nada acontecia, né? Ninguém fazia nada, e eu acho que também, aí eu acho que tem um erro, acho que as posturas estavam todo mundo muito educadinho, muito
polido para tratar, e o cara causando. Eu acho que ele só não contava que ele ia contar com o cara mais subversivo do que ele, que era o Datena, que lançou a cadeirada nele. Eu achei que foi pouco. Agora, se você perguntar aqui, é certo? Não, claro que é errado. Eu acho que o Datena caiu na provocação, né? Ainda bem que não foi alguém do nosso campo que fez isso, porque não é fazer isso, o Datena, vamos dizer assim, perde a razão, entendeu? Por mais que a gente ria, dê risada, acha engraçado, ou então acha que foi merecido e tudo, no fundo, não tem como você dizer que a reação que ele fez é uma reação, vamos dizer assim, correta. Você pode justificar, você pode contextualizar, mas é óbvio que ele infringiu as regras do debate e por isso ele foi expulso. Mas a gente tem que considerar também que o que está acontecendo com o Marçal ele infringe todas as regras e nada acontece, né? Porque ele usa palavras de baixo calão, ele ofende pessoalmente as pessoas, ele não está ali para um debate de ideias, ele está ali para um debate de provocação, então ele deveria antes ter sido punido, porque a conduta do Marçal, há uma certa liberalidade para a conduta dele. Ele pode falar as ideias que ele quiser, ele tem a liberdade de defender as ideias que ele quiser, mas ele não está ali defendendo ideias, ele está ali em tom de provocação, e eu acho que falta, sim, um melhor treinamento dos jornalistas para lidar com isso. Os jornalistas não sabem claramente como tratar o Pablo Marçal, como enquadrá-lo, como perguntá-lo, fazem perguntas de 5 minutos, que dá tempo dele calcular tudo na cabeça dele, ficam tentando pegar ele com base em dados, em números, quando isso dificilmente dá certo. Eu acho que tem muito pouco preparo também dessa turma para lidar com ele. Mas, enfim, eu acho que, o Datena caiu na provocação. Acho que ele, vamos dizer assim, pelo que eu pude avaliar da maioria das pessoas, muita gente achou que tudo bem, o Marçal é um palhaço, mas o Datena também não poderia ter feito aquilo. Eu acho que essa é a avaliação de uma forma geral. Mas o riso é livre, a gente pode rir à vontade. Eu acho que está liberado da risada de toda essa situação. Agora, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a esquerda tem que pensar melhor como lidar com esse tipo de candidato. Não jogando uma cadeirada, apesar de ter sido engraçado, mas eu acho que a gente não está sabendo lidar com esse fenômeno do Marçal e a esquerda precisa entender melhor como lidar com esse fenômeno. Obrigado, Suzana. Aliás, chama a atenção justamente isso, né? Que, como você falou, o Datena foi expulso do debate, mas o Marçal não. O Marçal ele podia ter continuado se ele quisesse, ele saiu porque ele quis se fazer de vítima, foi para o hospital e tudo mais, mas se ele quisesse ter continuado naquele debate, ele continuaria. Com a palavra, Rita Coitinho. Então, Victor, na verdade, eu não sei, eu não entendo muito de direito eleitoral. Talvez a Suzana possa depois responder isso com mais clareza. Mas eu não sei se seria caso dele ser cassado pelo que ele faz no sentido dos debates. Agora, as emissoras que promovem os debates é que têm a responsabilidade no que está acontecendo. Porque convidam um cara que não tem obrigação de ser convidado. A lei eleitoral só obriga como o Genuíno falou, tem que ter representação, enfim, e tem que ter algum tipo de representatividade ali nas pesquisas eleitorais. Ele tem a representatividade nas pesquisas, mas ele tem porque ele tem espaço. Porque a mídia está dando espaço, senão ninguém nem saberia quem é o cara. Então, assim, quem não está regrando, colocando a regra que deveria ser colocada, são as próprias emissoras que promovem o debate. Permitem que ele fale coisas, assim, bizarras. Não tem checagem ao vivo, né? Eles mesmos falam de checagem e tal. Não fazem checagem, ele mente, ele inventa calúnia, difamação, todo tipo de coisa em relação aos outros candidatos. E fica livre, e aquilo virou um espetáculo, e aquilo dá audiência. Então, as emissoras querem o cara fazendo aquilo, levando, novamente, como eu falei na outra resposta, levando os outros candidatos para a lama. Ele quer brigar na lama e é ali que ele ganha espaço. Perto do Marçal, o fascista do Nunes parece um cara razoável, né? Então, veja só, a que ponto nós chegamos. Então, nós temos 2 candidatos da extrema-direita, sendo que um dos candidatos da extrema-direita, perto desse palhaço, parece um cara razoável. Talvez a estratégia dos meios de comunicação seja essa, né? Trazer um cara da lama para que o outro pareça uma pessoa razoável. Então, eu acho que tem um problema central, que é como essas emissoras regulam esses debates. Elas contribuem para esse circo, elas são parte desse circo, são responsáveis por ele. E a outra questão é a reação dos candidatos, dos outros candidatos.
A reação do candidato Boulos, me desculpem, os seus eleitores, eu não voto em São Paulo, se votasse, votaria no Boulos, mas a reação do Boulos é uma reação quase apatetada em alguns momentos, né? Então, fica essa coisa, ele fala o que quer, faz o que quer, os demais candidatos não reagem à altura, e as emissoras não regulam. Agora, se foi merecido ou não foi, como diz a Suzana, é difícil você ter uma situação de tanta provocação, e ninguém perder a cabeça. No caso, o outro perdeu a cabeça, ao perder a cabeça, perdeu a razão, deu-se o circo, só se falou nisso no dia de ontem, né? Todo mundo riu bastante, mas, de fato, a situação, para mim, a responsabilidade é das emissoras que estão promovendo os debates, não colocam regras que possam expulsar o cara por fazer esse tipo de coisa, não checam fatos, ele mente o tanto que ele quer e ninguém reage à altura. Eu acho que o que aconteceu ontem foi só um encerramento de uma situação que as emissoras de TV criaram. Obrigado, Rita. Suzana, a Rita perguntou se é possível fazer alguma coisa do ponto de vista da justiça eleitoral. Você acha que é possível? Então, é porque a emissora só não é obrigada a chamar, né? Mas ela também não está proibida. Então, eu entendo que não existe essa restrição. Se a emissora quiser chamar, pode. O que talvez muita gente acusa que está havendo uma omissão da justiça eleitoral é em relação a essa questão dos cortes, mas isso já está judicializado e está sendo discutido, né? Mas as emissoras estão chamando porque querem, né? É isso mesmo, a Rita está certa. Perfeito. E com esse comentário nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro.